gostaria de pedir para a doutora Maria Amélia falar um pouco sobre uma iniciativa que ela teve, muito pautada numa atuação articulada, que eu acho que é uma grande característica da doutora Maria Amélia, é a criatividade em prol, se utilizando da articulação para transformar socialmente. E eu gostaria que ela falasse um pouco sobre essa experiência, unindo uma escola de cinema, os adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, os meninos que estão acolhidos numa instituição em Campo Grande, com a Secretaria de Assistência, unindo todos esses pontos para transformar. Por favor. Bem, como eu disse, a infância não sai da gente, a gente sai da infância. E eu sempre fui muito preocupada com essa questão do adolescente em geral, né? Eu trago isso uma história de família, porque a minha família sempre foi, sempre teve um olhar, entende, para essas questões daqueles que são menos favorecidos, assim. Então, a minha mãe, por exemplo, ela tinha 12 filhos, uma casa aberta, morávamos em frente ao Morro Dona Marta, como a casa existe até hoje, e ela fazia 1000 atividades com esse pessoal do morro. Não tinha nenhum enfoque, assim, de caridade, dessa coisa judaico-cristã, não. Era uma coisa, assim, humana mesmo. E até hoje é assim. A gente faz um alto de Natal lá com os meninos da família, os meninos do Morro Dona Marta, mais 40 anos. Nós ganhamos um prêmio de cultura com relação do Estado por conta desse projeto. Então, isso para mim, na minha formação, sempre foi muito natural, né? E a minha mãe, na época que não existia política pública nenhuma, antes do estatuto, ela ajudava a internar, arranjar vaga em escola, essas coisas assim, né? Muito bem. Então, eu sempre trabalhei nessa questão da articulação de políticas públicas, porque eu acho que a gente tem que quebrar essas amarras, né? Não, quebrar essa divisão que existe muito grande, entende? Eu, por exemplo, em pequena, eu subi o morro, a Folia de Reis do morro ia lá na casa da minha mãe, aí quando a folia encerrava, a gente ia almoçar com a Folia de Reis lá em cima do morro. Eu tenho essa vivência, mas com o tempo, com a ascensão do tráfico, ficou a comunidade mais ou menos para um lado e a gente para o outro, e o asfalto para o outro lado. Então, isso foi uma coisa que sempre me arranhou muito, porque eu tenho uma memória de infância, né? Tudo é memória, né? E, então, a questão do ABC, do cursos de cinema, eu tenho um amigo, que ele é um grande cineasta, ele é fotógrafo de cinema, ele trabalhou com a Almodóvar, é o Afonso Beato, ele é diretor, ele dá aula na maior escola de filmatografia de cinema em Los Angeles. E ele abriu uma escola, ele trabalhou com Glauber, enfim, é uma pessoa premiada internacionalmente, fez O Amor no Tempos do Cólera, The Queen, vários filmes aí importantes. E ele voltou para o Brasil e ele abriu ali, em parceria junto com a Rio Filmes, nas Casas Casadas, um curso de cinema. Mas de cinema para jovens que pagam, de classe média e tal, né? E ele, como morou muito tempo nos Estados Unidos, sempre foi preocupado com essa questão da inclusão no Brasil, de como dar um acesso a esse tipo de atividade para os jovens que não pudessem pagar. E a Rio Filme, na parceria que tem com eles, e prevê uma cota para alunos de escolas públicas e de abrigos. E ele me disse o seguinte, ele me mandou uma mensagem dizendo, olha, eu estou com essas vagas de inclusão e eu queria que você me ajudasse, que eu sei que você mexe com isso. Então, a primeira coisa que eu pensei nos meninos do Degaze. Por quê? Porque eu nem sabia que num dos abrigos que a Karina fiscaliza, tem um jovem lá, o Pedro Dânima, que hoje é professor da escola de cinema, é cineasta e tinha uma oficina voluntária, de forma voluntária, com os meninos dos abrigos. E no CAI Baixada, eu fui conversar com a Fernanda e com o Rodrigo Medina. Eles me disseram, não, tem o Jefferson, que é instrutor do CAI Baixada, que é um centro de atendimento a adolescentes infratores, e que ele também tem uma oficina de cinema lá, de vídeo com os meninos, mas é uma coisa embrionária, assim, meio artesanal.
E nós entramos em contato com o Jefferson, e o Jefferson me mandou os filmes dos meninos, os vídeos que os meninos tinham feito. E eu mandei para Los Angeles, para esse amigo meu. Ele ficou maravilhado, ele disse, nossa, esses meninos têm uma criatividade danada, são melhores do que os meus alunos chineses, todos formados com PhD, e que fazem escola de cinema aqui em Los Angeles. Aí ele falou, eu quero esses meninos. E aí começou a parceria, entrou a Fernanda, e a gente já agora está firmando, eles estão firmando, o Degas está firmando um convênio com a ABC Cursos de Cinema. A primeira turma deles já se formou, aí nós fizemos o seguinte, montamos um esquema e fomos ao CAI Baixada para entregar os certificados de formação do curso lá no CAI Baixada. Por quê? Para fazer essa ponte, né?